Gente, o vídeo de hoje de vocês é operações com números decimais, tratando apenas de duas operações, que é a adição e a subtração. Então, nessa folhinha vocês vão ter a adição e temos 3 pontos aqui para explicar como é o sistema da adição quando se trata de números decimais, esses que nós vimos que tem essa vírgulazinha exposta, tá? Primeiramente, quando você vai fazer qualquer tipo de operação, seja decimal ou não, nós temos que organizar as parcelas. Como é que nós organizamos o sistema de parcelas? Principalmente das operações que têm números decimais, nós utilizamos o quê? A vírgula como referência para organizar. Então, é vírgula abaixo de vírgula, né? Então, temos também que fazer outra situação, igualar a ideia de quantidades. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para deixar bem claro essas regras, essas 3 regrinhas principais, quando se trata de fazer essas operações com esses números decimais. Então, nós temos aqui o número 4, 2,25 e 4,55. Como é que eu vou colocar esse número no meio desses números decimais? Eu acrescento zeros para igualar esse número, né? Essa situação, essa adiçãozinha aqui. Então, eu coloquei aqui as vírgulas embaixo de vírgulas, fiz o sistemazinho de botar vírgula e acrescentar zeros, porque aqui tem zeros, porém eles são invisíveis, né? Então, quando você for fazer qualquer questão onde o número está no meio de números decimais e você só faz por vírgula e acrescentar zeros, certo? Então, depois de ter organizado, ter acrescentado zeros, se por acaso for necessário para deixar todo mundo direitinho, igualzinho, no caso aqui a gente tem três numerações e uma casa com vírgulas, né? Então, nessa situação aqui, depois de ter organizado, nós utilizamos o sistemazinho simples para depois somar, que é a última etapa, a última regra quando se trata da operação com os números decimais na operação de adição. Então, o básicozinho a gente faz aqui. Então, nessa primeira casazinha, lembrando a ideia lá do quadro valor-lugar, onde a gente tem a unidade, dezena, centena, e a ideia também do quadro valor-lugar quando se tem os números após vírgula, tá? Então, a gente começa sempre da partezinha aqui da nossa esquerda, né? Ou se você estiver virado, né? À sua direita. Então, com a sua mão direita aqui no cantinho, você já vai perceber que você vai começar por esse cantinho, fazer a adição ou subtração. Depois, você passa para a outra casa e, por último, a última etapa, né? A casinha que está no seu lado aí do braço esquerdo, tá? Então, nós vejamos, aqui nós fizemos uma soma, tá? Uma somazinha. Então, aqui, só pegamos a primeira etapa aqui, então 5 mais 5, porque 0 não tem valor nenhum. Então, deu 10, subiu 1. O 5 mais o 2, que vai dar 7, com esse 1 que tá aqui em cima, vai ficar 8. Baixamos a vírgula. Depois, o 4 mais 2, que dá 6, e o 6 com mais 9, que vai dar 15. Então, ficou 15,80, certo? Aqui, nessa etapazinha, eu coloquei mais 2 exemplos para vocês. Eu já deixei explícito que aqui é super fácil fazer. Porque quando você pegar uma questão, você só vai precisar organizar. Se for necessário, você acrescenta 0. Se não for necessário, você não acrescenta 0. Nesses 2 exemplos aqui, nós não vamos precisar colocar zeros. Só organizei e fui logo para a etapa da soma.
No caso aqui, eu olhei, organizei e fui para a etapa de somar, tá? No caso aqui, lembrando, nós começamos por esse cantinho para depois irmos para o começo do caderno. Nós vamos do finalzinho da folha para o começo da folha. Nós vamos fazendo o inverso, que nem leitura de anime, tá? Então, vamos aqui. Do 0, somo com 5, somo com 0. Então, desce esse 5. 0 não tem valor nenhum. 2 com 7 dá 9. 9 com 6 vai dar 15. Então, desceu o 5, sobe o 1. Então, aqui, nós prevalecemos, né? Deixamos bem exposto que nós temos que descer essa vírgula, desceu a vírgula, somamos tudo. Então, 3, mais 1, mais 2 e mais 1. Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Com esse 1 que subiu, ficou 7. Então, 7,55. Segunda etapazinha aqui, eu já tenho 5,2 mais 5,5. Organizei, então, o 2 com 5, 7. Desceu a vírgula, 5 mais 5, 10. Tá? Deixa a vírgula no canto onde ela é para ser. Como é que eu sei o canto que a vírgula é para ser? No caso aqui, nós temos duas casas e uma vírgula. Vírgula, vírgula. Uma casa, uma vírgula e a vírgula. Conta para saber onde vai ficar a vírgula. A minha segunda etapa aqui é a subtração. A subtração, tanto como a adição, as regras são bastante parecidas. Uma você vai adicionar coisas, a outra você vai tirar coisas. Isso você aprendeu desde do seu infantil 5. Então, nós estamos vendo aqui agora outros processos de adição e subtração com outras etapas, com outros sistemas, levando em consideração que a gente faz muito esse tipo de conta decimal no nosso dia a dia, quando se trata do sistema monetário nosso. Então, quando você vai fazer alguma conta de alguma coisa que você tem que para comprar ou gastar, né? Você gastou, então, normalmente você faz algumas contas. Primeiramente, você organiza as parcelas, levando em consideração que parcela, o que quer dizer isso? São as continhas, né? Os números que nós temos. Primeira parcela, segunda parcela, às vezes nós temos mais de 2 parcelas em uma conta. A segunda etapa é igualar as quantidades. Como é que eu igualo as quantidades levando em consideração que nós estamos trabalhando com os números decimais? Como é que eu faço isso? No caso, se for necessário, acrescenta 0. Se não for necessário, você não acrescenta 0. E por último, depois de deixar tudo bem organizado, subtrai. Então, nós vejamos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 números, 1, 2, 3, 4 números. Nossa vírgula, ela está aqui um número após aqui, ó, no comecinho. No caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 números. Está uma vírgula após uma casa. Essa vírgula está após uma casazinha aqui também. Nós começamos aqui, levando em consideração a minha referência aqui, o finalzinho da linha, né? O finalzinho da folha. Nós começamos por esse ladinho. Então, o 2 menos o 0. Como o 2 é maior e está em cima, nós sabemos bem que nós podemos descer esse número. Então, ficou o 2 aqui embaixo. 3 menos o 5. Na subtração tem essa ideia, né, de organizar. O que for maior tem que estar em cima, o que for menor tem que estar embaixo. Se não estiver, você tem que pedir emprestado. Então, como o 3 ele é menor do que o 5, eu pedi emprestado aqui. Então, ficou 5. Então, veio esse 1 para cá, ficou 13. Então, 13 menos 5 fica 8. Levando em consideração que eu pedi emprestado aqui, ficou 5. Então, 5 menos 4 vai ficar 1. Então, nós temos 3 casas e uma vírgula. Vou descer a vírgula e fazer a minha etapa final. 9 menos 1, 8. Então, 8,182, certo? Passando para o meu segundo exemplo, minha segunda situação, levando a referenciazinha final da linha, vou pegar aqui e começar por esse ladinho.
Então, 0 menos 8 eu não posso fazer por motivo de o 0 ser menor do que o 8 e estar em cima. Então, eu peço emprestado. Então, aqui, desse 5zinho, eu vou pedir emprestado 1. Então, eu vou cortar ele vai ficar 4. E aqui vai ficar 10. 10 menos 8, 2. 4 menos 4, porque eu pedi emprestado, então ele ficou 4. 4 menos 4, 0. 3 menos 1, 2. E nós pegamos a vírgulazinha, 1, 2, 3 na terceira casa, colocamos aqui a vírgula para separar. Então, 4 menos 2 vai ficar 2. É super fácil fazer esse exemplozinho de operação, tá? O videozinho vai ficando por aqui hoje, tá ok?